Oi, gente! Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Neide e hoje eu estou trazendo mais um convidado muito que especial, Márcio Carneiro. Ele é artista plástico, professor, escritor e já foi. Esqueci. Secretário da Cultura. Ai, gente, a Neide deu um problema de fazer o quê? Um tempo. Isso aí. Secretário daqui da nossa cidade de Taubaté. Então, quero te dar as boas-vindas. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Ter você aqui com a gente no podcast da Neide. Já aproveita, aperta aí, ó. Compartilha para mandar para alguém, coloca o seu joinha, o seu ok, se inscreve no canal, só para a gente trazer esse monte de informação sobre espiritualidade, sobre medicinas da floresta. E hoje eu e o Márcio já tivemos um papo aqui de bruxo. Se eu fosse, você ficava até o final e não perdia nem um minutinho. Isso aí. Isso aí. Márcio, então te apresentei bem? Faltou alguma coisa? Não, certíssimo. Isso aí mesmo. Que bom. Faltou um louquinho. Não, você falou no final, louquinho, né? Falou. De outra forma, mas falamos. É isso aí. Gente, eu vim aqui hoje trazer o Márcio para um bate-papo aqui com a Neide. E olha isso daqui. Só que não adianta crescer os olhos, porque esse aqui é meu. Ó, esse é o livro do Firmino, O Guardião da Fé. Então, esse livro, para quem é de Taubaté e já teve contato, né, aqui com essa parte do Santa Clara, para quem não sabe, ele está a 2 quarteirões do Santa Clara, aonde a gente tem ali, né, o espaço do Firmino. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, quem é Firmino? O que aconteceu com esse homem? Que parte da história de Taubaté que ele se conecta e por que ele está aqui vivo, né, até hoje? Isso. O Firmino, ele acabou... sabe aquela questão das lendas urbanas? Que toda cidade tem, né? Opa! Exatamente. O Firmino, ele acabou virando uma lenda urbana na cidade, porque são os famosos contos que os mais velhos contavam. Mas ele existiu realmente, haja vista esse cruzeiro que tem próximo aqui da sua casa, do teu espaço, está ali para nos mostrar e testificar a sua existência. Infelizmente, não existem documentos que comprovem determinadas situações pelo simples fato dele ter sido preto. E ainda mais... Escravo. E ainda mais, um homem extraordinário, além do seu tempo, um homem inteligentíssimo, um homem abolicionista, um homem liberal das ideias, um homem que tinha muitas virtudes. Então, como que um preto escravo, vou falar no linguajar antigo, né? Escravizado, melhor me colocando, com todas essas virtudes, poderia ficar na história de Taubaté ainda. Justo, de Taubaté, se fosse de São José, né? Não é? Então, acabou, né, a gente nessa pesquisa que nós fizemos, descobrindo que teve, infelizmente, com muito respeito, a gente fala, mas um padre em específico que tentou a todas as situações realmente fechar a tampa da história do negro Firmino. Mas foi muito interessante que você perguntou, porque você diz assim, de outro linguajar, como é que prevaleceu essa história, né? Porque ela é mais centenária, né? Isso. E como? Assim, sem registro, só na oralidade, né? Então, vamos lá. O Firmino, ele foi um escravizado que viveu aqui na cidade de Taubaté a duras penas, teve todo o comportamento, né? Todo o tratamento, melhor dizendo, de um escravo da época, mas, graças à sua luz, graças à sua inteligência, graças à sua postura,
conseguiu conquistar o seu espaço. Logo que ele chegou com a sua família aqui na cidade de Taubaté, acredito eu que pela espiritualidade, conta-se que ele chegando, os mais antigos falam isso, o senhorzinho, foram receber aquela comitiva de escravos, escravizados. E eles tinham, o senhor e a senhora, um filho que regulava com a idade do Firmino. E naquele primeiro minuto, sabe os encontros de almas que existem? Sim, até hoje. Cruzaram-se os olhares, Firmino e o filho do dono da fazenda, que também, um menino branco, um senhorzinho, mas de uma alma elevadíssima. Ali eu digo, espiritualmente falando, que foi o trabalho dos dois. Assim como, por exemplo, Arão e Moisés. Um precisava da energia do outro para materializar a espiritualidade. Firmino com Carlinhos não foi diferente. E ali eles trocaram um olhar e naquele minuto nasceu uma amizade maravilhosa. E Carlinhos queria ir até Senzala para brincar com o seu novo amigo. Gente, as coisas de cortar o coração da gente, né? É, quem disse. Ai. Mas a história é belíssima, mas tem o seu lado também obscuro. No livro não fala, mas através da espiritualidade foi contado a nós que no momento que o Firmino chega para Taubaté, com 6 anos de idade, ele vê, eu não sei o nome de muitas capivaras, sabe? Um punhadão de capivara, correndo no rio, né, espatifando aquela água, ele acha belíssimo, porque capivara é nossa, né? E aí aquela felicidade, ele aponta com o dedinho, mãe, porque a mãe estava junto, depois ela foi vendida. Mãe, olha ali aquela capivara. E um feitor de nome Pedro, né, machuca o dedo dessa criança. Quebra o dedo dessa criança. E ali nasce um ódio, porque ele vê o magnetismo daquela criança. E a partir do momento que Firmino foi crescendo na sua inteligência, na sua qualidade emocional, e todas as vezes que ele era maltratado, ele dizia: fulano, não me queira mal, e sorria. Queira-me bem, não me queira mal. E aquele olhar penetrante desconstruía a maldade. Essa história... Que poder, né? Que poder. Que poder. Ele teve uma preta velha, estou falando tudo no contexto espiritual. Tá. Ele teve uma preta velha que veio com ele em viagem e que segue com ele até hoje no plano espiritual, que é a dona Gertrudes, que trabalha na linha de preto velho, até hoje ajudando ele, centralizando ele para essa construção que nós vamos falar ao longo desse podcast. E assim ele chega lá, ele quer trabalhar, inteligentíssimo, né? Tenho desconfiança, sem viajar tanto na maionese, que deve ter sido reencarnação de um grande egípcio, porque trabalhava ali, né, com aquela questão de pegar a água, aquela arquitetura da agronomia ele já tinha em si. E aí ele começou, com muita pouca idade, a fazer esse tipo de trabalho. E aí Taubaté começou a conhecer, olha, tem um negrinho em tal fazenda, assim, assado, assim, assado. E à medida que ele ia com o nome crescendo, o ódio de algumas pessoas, a inveja de algumas pessoas, especialmente do Pedro, também ia crescer. Porque o Pedro continuou ao gosto Ele dele. era o capataz da fazenda, o feitor da fazenda, né? Ele que era um feitor. E um homem muito mau. E aí a gente estava discutindo, eu estava discutindo com alguns pais de santo, que infelizmente aqui na nossa cidade de Taubaté ainda existe um bolsão energético
que representa essa energia de Pedro, que não valoriza os taubatianos. O taubatiano não valoriza o taubatiano. Não, o taubatiano só valoriza São José dos Campos. Não é? Uma bolsão energética, a gente vê. E depois que esses taubatianos se debandeiam, como aconteceu com o Hélio Camargo, com o Monteiro Lobato, aí só então, Celi Campeiro, e por aí a gente fica a tarde inteira citando nomes que não tiveram valor na cidade, mas só depois que saíram aqui, as pessoas se conscientizaram de quem são. Já vem desde a época do Firmino. Bom, resumindo a história, que depois, se alguém quiser, né, leia o livro, né? Querido, a venda online, tá? Depois a gente deixa aqui também o link para isso. E aí, vamos pular um pouco a história, porque já deu para entender que era carismático. A nega Gertrudes ensinou tudo que ele podia aprender sobre ervas, sobre até mesmo feitiçaria. As mandingas, as mandinguinhas. Mas gosta as macumbinhas. E ele ia servir a senzala, limpando as chagas dos seus irmãos, entre outras coisas, né? Um ponto interessante a ser falado é que a própria espiritualidade acabou contando que nesta viagem ele veio por Paraty e aí ele se deparou com a cidade de Aparecida. E ali ele, muito esperto, já foram meses de viagem, ele já conseguia entender muito bem o português, dada a sua expertise, sua esperteza. E aí ele viu, né, um tropeiro que parou ali, pedindo uma água, entre outras coisas, falar de Nossa Senhora Aparecida. Como? Como que eu, criança, pensou ele, disse, junto com os meus irmãos pretos, estamos aqui algemados, passando por isso. Esquisito. As pessoas estão indo saudar uma santa preta. Ali, ele colocou na cabeça dele o quanto seria importante estudar sobre os santos católicos negros. E aí continua a sua jornada até que, num determinado momento, o senhorzinho precisava vir à cidade para estudar. E como que o senhorzinho vai sozinho para a cidade para estudar? E os afazeres de casa? Quem vai lavar? Quem vai passar? Quem vai cozinhar? O que a gente faz? O que a gente deixa de fazer? Meu Deus, eu não sei. Ah, meu Deus, ó dia, ó noite, sim, que era uma abolicionista escondida, porque era mulher, né, filha? A mulher não tinha voz também, entendeu? Né? Ela não... Eu falo que se eu tivesse vivido nessa época, já tinha me queimado. Tinha uma Fabinosa. E aí a que era uma abolicionista escondida e que já tinha pego a espiritualidade de Firmino, disse, como quem não quer nada, que tal se o Firmino não fosse acompanhado? Sempre sugestivamente, montando o caminho a ser percorrido. Sim. E assim Firmino veio para a cidade, junto com o Carlinhos. E aqui ele sofreu muito preconceito, mas tem uma vírgula muito grande aqui. Dada, de novo, vou ser repetitivo, mas aqui tem que ser a sua excelência, a sua espiritualidade. Ele passou a ser muito bem quisto por todos aqui. E aí ele lavava, ele passava, ele fazia todos os afazeres que era necessário, enquanto o senhorzinho estudava, o senhorzinho chegava, precisava estudar, estudava com quem? Com o Firmino? Ele aprendeu a ler, não é bobo nem nada. Claro. Ele aprendeu a escrever, ele não é trouxa. Aprendeu a fazer conta. Sozinho. Tudo. Isso mesmo. Então, tudo aquilo que o senhor aprendeu, de forma indireta, ele aprendeu também. E se tornou um grande homem. E começou a querer fazer um bocadinho mais. Sei. E nesse querer um bocadinho mais, olha a audácia do ser humano.
Ele foi até a escola e, ó, bateu palma e pediu para falar com o diretor da escola, dizendo que seria muito interessante se a escola tivesse dado uma oportunidade a ele de fazer um intercâmbio cultural. Ele poderia dar aula de capoeira, por que não? Que absurdo! Não é? Que tiradinho! Você tá entendendo? Ele poderia dizer o que é Moçambique. Que demais! É intercâmbio cultural. Visionário! Demais. Visionário! E aí o diretor aceitou. Olha! E ele passou a dar aulas para os brancos, até que foi aceito pelos brancos, e os brancos, de certa forma, colocaram ele dentro da Irmandade de São Benedito. Opa! Um negro que faz parte da Irmandade de São Benedito é um preto da alma branca. Olha como que era na época. Ai, só pode ser. Ai, gente, é uns absurdos, né? Olha, hoje a gente vê isso, porque até muito pouco tempo atrás se falava preto de alma branca. Fala a verdade. Uns absurdos que, nossa, dá até, né, a gente precisa se controlar para não xingar os outros. Isso. Infelizmente é a nossa história. É. Então o Firmino passou a ser um negro da alma branca. Olha. Porque ele fazia parte de uma situação que ele condecorava São Benedito. E com tudo aquilo, assim a abolicionista, maravilhosa, visionária, próprio nome, Dona Justina. Eu falei, Firmino, eu tive uma ideia. Falei, por que você não faz uma festa de São Benedito lá na fazenda? E leva esses teus alunos para fazer uma apresentação lá. Eu vou convidar um padre, os fazendeiros. E Firmino fez uma grande festa para São Benedito, onde chamou o preto velho lá, não a entidade, o preto velho mesmo, encarnado na época, que fez uma oração. E o céu desceu na terra e inundou todas as pessoas que estavam presentes. E Firmino se condecorou mais ainda, mas isso não era motivo de orgulho para ele, nem de ego. Isso era responsabilidade. E no momento que todos adormeciam, lá estava ele com Dona Gertrudes limpando as cicatrizes dos seus irmãos. E aí ele começou a querer fazer um pouquinho mais, querer estudar, mas um bocadinho mais. E ele entrou em contato, graças ao Carlinhos, com o movimento abolicionista. Então, de novo eu falo, segundo a espiritualidade, porque tem uma história paralela a esta, né? Essa história paralela também está aqui no livro. Mas nós estamos falando da espiritualidade que nos conta de forma paralela, porque muitas vezes na espiritualidade a história é outra, né? A gente passa por tantos momentos e a gente vê que realmente a história é outra. Então nós estamos aqui para falar da espiritualidade. E ele se sente incomodado. Então, peraí um pouquinho. O que é que eu estou fazendo aqui? Bora, falou para um branco, bora abrir a senzala? Estrategista que era, calculista dentro de uma situação que ele era muito humanizado, mas o calculista, no que eu quero dizer, de realmente calcular programas a serem executados. Bora abrir, vamos abrir as senzalas. E lá foi ele, inúmeras vezes, até que caiu numa emboscada, que foi machucado, e o amigo dele, Carlinhos, ficou endoidecido e falou, não faça isso mais. Mas não, vamos fazer o seguinte, continue do jeito que você está, logo as coisas vão melhorar, né? Eu estou conversando com meu pai para dar carta de alforria para todas as pessoas negras lá. Se Deus quiser, você vai receber essa carta de alforria e eu vou falar para o papai e nós vamos fazer de você um negro estudado e você vai fazer direito. Por isso, na nossa conversa, né, fora daqui, eu digo que ele é um patrono dos estudantes hoje. Então, lute pelos direitos humanos com poder.
não com violência. Carlinhos também foi extraordinário. Nossa, extraordinário. Que amizade, Que amizade. né? Nossa, E que assim foi durante muito tempo, até que chegou numa situação, né, que o Brasil estava passando por um processo que já teria que ter abolição mesmo. O ano era 1888. Tinha que ter. Politicamente falando, vamos falar o que é verdade. Ninguém fez caridade para ninguém. Não dava mais para sustentar. Ninguém fez caridade para ninguém. Sim. E aí, dentro dessa situação, alguns poucos anos antes, a fazenda que o Firmino vivia, o senhor decidiu fazer a abolição ali deles, dar a carta de homofobia. Firmino ficou livre, mas a amizade, o comprometimento que ele tinha com o Carlinhos foi maior. E falou para o Carlinhos, eu vou ficar contigo até o final. Eu vou te ajudar a resolver as questões da fazenda. Só voltando um pedacinho, um episódio que é importante, porque isso a Madeira escreve historicamente falando, né? A gente está falando mais do conceito espiritual. Houve um momento, enquanto ele era criança, que foram fazer uma limpeza lá, uma aguaceira que tinha, e eles queriam transformar aquele espaço num cafezal. Então foram fazer a roça, né? E aí esse Pedro foi se descansar próximo a uma árvore, e Firmino, que era ágil, capoeirista, percebeu que uma cobra que estava ali, já estava armando o bote para picar o Pedro. Ai, devia ter deixado. Não, pois é. Mas escute para você ver, minha filha. Ele deu um bote lá de capoeira, um negócio, um Paranauê lá, que eu não sei o nome. Paranauê, né? Paranauê, com certeza. Pegou, grudou o cangote do Pedro e salvou a vida do Pedro. Imediatamente o Pedro deu ordem de colocar ele onde? No tronco. Mas graças a alguns roceiros que eram contratados, não escravizados, que viram a cena, defenderam o Firmino, disse, não, peraí um pouco, ele salvou a sua vida. Um conseguiu pegar a cobra lá, mostrar, mas ele já estava indo para o tronco, sendo que ele havia salvado a vida do Pedro. Tá, é um episódio importante. Eu devia ter deixado dar uma picadinha na cobra, só para não se dava veneno, não. Não é? E aí, muito que bem. A história passou, aconteceram um monte de coisas aí, muito que bem. O menino se formou, vamos lá, muito que bem, e agora precisa ir mais além. Né? Vamos fazer aí um curso de agronomia. Vamos fazer. E o Firmino sempre junto com ele, já um homem livre, já começou os seus estudos para também conseguir um dia atingir o nível de bacharel de direito. E o Pedro já estava envelhecido, com pensamentos arcaicos. Numa conversa que o Carlinhos teve com o seu Antônio, que era o dono da fazenda, falou, pai, vamos aposentar o Pedro, né? Porque já está na hora. Realmente, eu pensei nisso, mas quem que a gente pode colocar? Nossa! Roubou o lugar do Pedro. Ficou ruim pro Pedro. Aí deu ruim. Putz, daí a gente entende toda essa maré de ódio que o Pedro nutriu dentro dele contra o Firmino. Um pouco antes, Firmino apareceu de terno, cartola, luva e sapato lustrado. Que lindo. Sentou à mesa com os grandes barões, representando a festa de São Benedito, e o Pedro ficou ali se remoendo, encostou ele na parede, disse, você vai me pagar por tudo isso que você está fazendo essa roupa. Inclusive, você vai pagar isso, porque isso é pro branco, isso não é pro preto. Tá bom. E aí, passou o tempo, voltando agora nesse momento, o Pedro se aposentou, e diz agora a história, né,
que ele foi para uma cidade vizinha, não sabemos qual, desconfio que seja Pindamonhangaba. Ah, não é próximo. A Maqueti. Ele estava ali na brecha. Mercado de Mutuca, né? E aí, o que aconteceu? Firmino teve essa questão de, olha, você vai estudar direito, então, tá bom? Tá bom. Então, para você começar já, né, a tá mexendo nas coisas, nós vamos te dar uma tarefa. Você vai para a cidade de Taubaté, pega uns documentos do correio, vai até o cartório, documentos, né? E depois faz as compras e traz, né, para nós aqui. Já é a sua primeira tarefa como feitor da fazenda, mas também administrando documentos que você vai, né, fazer isso enquanto advogado. Tá muito que bem. Só que eram tantos afazeres que o próprio Firmino falou, olha, eu não sei se eu consigo dar conta disso tudo num dia só. Ó, não tem problema, tá aqui o dinheiro, o Carlos falou. Se você precisar, pega uma pousada lá, durma e volte no outro dia, tá bom? Tá bom. Então, se eu me demorar, você já sabe, tá bom? Tá bom. Assim ficou combinado e ele veio para a cidade. Aô! Chegou aqui, o correio estava fechado. Putz, não muda muito do Não- que sempre reforma, sempre descobrimento do correio. Não é? Meu Deus do céu. E aí ele falou, e agora o que eu faço? Acho que vou fazer de trás para frente. Vou fazer as compras primeiro e depois deixo as documentações por último e vou embora. Mas para levar orgulho ao meu amigo, eu vou tentar fazer tudo hoje. Tá bom? Tá bom. E assim foi. Encontrou com umas pessoas queridas, porque, como eu disse, ele acabou conquistando o coração de todo mundo. E ali, para as 4 horas da tarde, deu fome. Ele percebeu que estava desde manhã na estrada. Tem que comer. Vou buscar um restaurantezinho para comer. Eu comer um lanchinho, fazer minha comidinha lá e vou fazer mais umas coisas e pegar a estrada. Tá bom. Ele entrou ali para comer, todo mundo fazia festa com ele. Ah, Firmino, que não sei o quê. Quem estava? Ô, Pedro. De Butuca. No zóio da inveja. Ai, aquela cobrinha ia bater uma falta. Não é? Nos olhos da inveja. Você falou exatamente. Ai, meu Deus. E aí ele abaixou o chapéu, a de zóio e encostou ali. Firmino muito alegre, daquele jeito, né? Comeu a sua comidinha, pegou as suas coisas. Já vai, Firmino, já vou! Aquela alegria que só dele. Foi, Pedro foi atrás. Vou tentar dar uma lição nesse neguinho aí, disse ele. Com outras palavrões, né? E ele assim percorreu cidade, os pontos todos atrás. Anoiteceu e o mar estava ali na cola do Firmino. Já estava com estrela, o Firmino falou, eu vou embora. Eu não vou pousar, não. Eu vou embora. Porque eu quero que vocês tenham orgulho de que é o meu primeiro trabalho em relação ao documento, poxa vida, né? Vou embora. E aí a história diz que ele estava onde? Aqui no nosso rodeio. Nessa localização. Mais ou menos uns 2 quarteirão ali do cruzeiro, que é bem na onde fica Elevado. Por ali ele começou a andar. Isso. Exatamente. E aqui nessa região havia alguns bambuzeiros, né? Esses dias tinha uns ou outro por aqui. E aí o Pedro ficou de tocaia, esperando o Firmino para dar uma lição no Firmino. Lição não sei da onde, né? Na cabeça dele, né? É porque tem velho que acha que é novo. É, você tá entendendo? E aí o que houve? Ele ficou de tocaia, esperou o Firmino passar, pulou ali, pegou o Firmino braço a braço. O Firmino não esperava aquilo, mas ele já tinha planejado que ele deu uma paulada certeira na cabeça do Firmino e matou, assassinou o Firmino a pauladas no assassinato mais cruel que houve na época.
Meu Deus. A espiritualidade nos conta que o Firmino ficou sem a cabeça de tanta paulada que ele levou. E pessoas que moravam por aqui, ao redor... Pode ter sido eu na outra encarnação também, que eu vi isso daí. Pode. E aí, ouviu um berro angustiante de uma pessoa pedindo socorro, mas como por aqui, nessas redondezas, era muito escuro, eles buscaram a polícia, escondido. E a polícia viu aquele cadáver daquela pessoa querida, porque reconheceram o filho, né, naquelas condições. Nossa, que triste. Muito triste. E aí, pensa como que ficou o Carlinhos lá. Arrasado. Arrasado. Mas, agora a espiritualidade é assim. Almas bondosas daqui de Taubaté, reconhecendo o valor, a virtude e a bondade daquele coração. Como na época Preto não era considerado um ser que tivesse alma, era jogado em valas, muitas vezes descartado e dado os seus corpos para Urubu. Algumas pessoas daqui da cidade disseram: não podemos fazer isso com o Firmino. E colocaram um símbolo católico, que é um cruzeiro, e enfiaram esse cruzeiro no local onde Firmino foi assassinado e escreveram Cruzeiro do Firmino, pelo bem e pela virtude. Esse cruzeiro ficou fincado nesta rua. As pessoas começaram a falar sobre a história e principalmente da bondade desse homem, das virtudes desse homem, e pessoas de todas as cidades do nosso redor passaram a conhecer uma cruz no caminho. Quando hoje se ouve uma cruz no caminho, era aquela cruz que estava executando milagres, o cruzeiro do Firmino. As pessoas começaram a ver a energia que se estabeleceu ali e passaram a acender velas todas as segundas-feiras para a alma daquele ser que passou pela cidade. E começaram a ocorrer manifestações espirituais de cura, de salvamento espiritual por ali. A minha avó, agora uma história de família, contava para nós que conhecia uma pessoa que curou de cegueira e de coluna, que a pessoa era, né, paraplégica, e acabou andando por milagre do Firmino. Depois, algumas pessoas que eu conversei chamavam o Firmino de pai Firmino, numa época aqui em Taubaté. Aí um padre caputino da época, vendo aquela manifestação, do Convento de Santa Clara mesmo. Do Convento de Santa Clara mesmo, decidiu ir lá e dar um basta nisso, porque segundo a igreja, estavam num processo de idolatria. Alguns até herege. E ele foi e conversou com o povo, pode acabar com isso, tá? Porque olha o que vocês estão fazendo, para que essas velaiadas todas? Porque a história nos relata, através do Emílio Amadei Berengues, que foi um grande repórter da nossa cidade. Ele conta em um livro, um conto sobre Firmino, que diz ali, centenas de pessoas iam acender velas para a alma do Firmino. Horas, você coloca 1888. Naquela época, centenas de pessoas. Era muita gente. Era praticamente a cidade inteira. Toda segunda-feira. E até hoje, né, gente? A gente está nessa casa aqui já tem quase 50 anos e toda segunda-feira, o cheiro de vela chega até aqui. Porque a vela está acesa ali no cruzeiro. Exatamente. Tem muita gente ainda passa ali, deixa a vela acesa, faz suas entregas. Então, é aquilo que eu falo para você. Os homens tentam destruir a história, queimam documentos, como foi feito, né? Aqui no Brasil foram queimados praticamente todos os documentos relacionados aos escravizados, né? Mas o amor vence.
a espiritualidade permanece, o bem vence. E o Cruzeiro do Firmino, que representa o próprio Firmino, foi na história, voltou, quase se extinguiu, voltou de novo. Quando pereceu, voltou outra vez. E aí ficou esse caminho cíclico, como que a espiritualidade tivesse a nos mostrar o quão poder tem o seu próprio símbolo. Porque se você pense bem, agora vamos prestar atenção. Para que um negro da época, que era desconsiderado pela sociedade, ter esse poder da sociedade, o cara, ou ele era muito bom, em todos os sentidos, ou ele era muito espiritual mesmo, ou era as duas coisas. Para a cidade se render a uma situação e colocar um símbolo cristão para um negro, né, na época. Então, você... Vanguardista, né? Com certeza, um ser muito vanguardista, à frente do seu tempo, com uma visão muito diferente e muito conectado com a espiritualidade, muito né? conectado Porque com a espiritualidade. ele era a presença divina, Isso. né? Na Terra, em meio ao caos. Vivendo na época de escravidão, passando por todos os sofrimentos, todas as provações, e ainda assim tendo a luz de uma família também visionária, também vanguardista, que conseguiu, né, fazer essa transição aí. A gente está falando, né, de 1888, que foi o ano da abolição dos escravos no Brasil, que também não foi porque era bonitinho, né? Era bonitinho, belezinho, não era, mas é porque tinha toda uma questão política aí por trás também. Exatamente. Então já não era mais possível sustentar esse tipo de estrutura na sociedade. Isso. Né? Muito animalesca, vamos dizer assim. Então, imagina, gente, a gente está aqui no estado de São Paulo, no Brasil, onde tem vários pontos de luz, mas aí, ó, aqui na nossa esquina tem um, né? E a gente sempre falava, desde quando o Elevário veio para cá, né? Que a questão espiritualista, nós estamos a dois quarteirões do cemitério, a 2 quarteirões do Firmino, e aí quando eu estava conversando com o Márcio, eu falei assim, ele falou do Firmino, não sei o quê, tarará, eu falei assim, o Firmino é meu vizinho, mora aqui do lado. Você sabe da situação que aqui era a Avenida Caravacanguera, né? Não, me conta. Olha, você vê, só desculpa interromper você. Não, maravilhoso. Para você ver onde você está. Depois que passou com o nome do primeiro prefeito, que é o Gastão Câmara Leal. Que é o nome da nossa rua. Isso, que teve participação na história do Firmino muito grande. Né? Muito grande. Inclusive, a foto do Cruzeiro do Firmino, que hoje está no Museu de Imagem e Som, que de 1914, ao lado está o Gastão Câmara Leal. Então, um dos poucos registros que tem, né, do Cruzeiro do Firmino antigo ao lado do prefeito. Mas diz a lenda que nesta região aqui conseguia ver a Serra da Mantiqueira de um ângulo. Não sei se você conhece a história da pedra do cavalo. Então isso vai dar uma outra live. Vamos marcar outra, já quero saber. Mas vou fazer um resuminho, porque senão a gente perde foco. Né? Existe na rocha um ângulo que você consegue enxergar a cara de um cavalo, Caravacanguera, na língua do índio, indígena. Sim. E justamente atrás da cara do cavalo é que se achou o ouro, filhinha. E aí o indígena tinha aqui falando para os portugueses, como ele não sabe falar o L, né? Caravacanguera, entendeu? Caravacanguera, caveira de cavalo, cabeça de cavalo. E depois, aqui hoje está com muita nuvem, mas eu acho que da sua janela você vai conseguir ver a cara do cavalo. É muito importante essa história, depois se quiser... Nossa, gente, já vai marcar outro podcast de me contar a história de Caravacanguera. É místico, é xamânico. É xamânico, é a nossa cara. E aí, o que aconteceu? O Firmino passou para um lado da história espiritual.
esse momento do Firmino, até quando acontece a questão do Frei, essa questão da fé das pessoas, esse período, vamos chamar assim, foi o período onde veio na Terra a fundação da Umbanda. Que eu ia falar nisso, que além da abolição ser em 1888, a fundação... Depois veio, em 1909, a Umbanda. A Umbanda. Então pega esse período de movimentação do Firmino. Então o Firmino passou a representação da liberdade espiritual daquele povo negro, que tinha tudo a ver com o que a Umbanda estava pegando. Então alguns recém-umbandistas, porque também a religião era recente, estava sendo fundamentada ainda, mas algumas pessoas conectadas a essa energia de Umbanda que estava nascendo, estava também, de certa forma, na nossa região, conectada na energia de Firmino. Então eu tenho por mim, eu sempre tive por mim, e depois foi explicitado na espiritualidade que, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, essa energia de Pai Firmino não deixou de ajudar na construção do processo energético da Umbanda no Vale do Paraíba. Então, hoje é uma alma que trabalha diretamente com os pretos velhos. Nos ajuda a entender o que é o amor, porque com tudo isso que ele sofreu, ele não deixou de amar, mas ele também não deixou de ser uma pessoa direta e reta nas suas vontades. Ele não se vendeu a ninguém. Ele ia até o final de acordo com as suas vontades. E energeticamente falando, de certa forma, ele colaborou com o processo de construção da Umbanda no Vale do Paraíba. Eu não tenho dúvida disso, né? E hoje, nos dias de hoje, eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade me escolheu alguns anos atrás para representar uma pasta na gestão pública, que é a pasta da cultura, onde nós conseguimos oportunizar o povo a se empoderar novamente do Cruzeiro do Firmino. Nós temos que entender que é cultura também. Além da religião, além da história, dos contos, é cultura. E por esse viés da cultura, eu, enquanto secretário, pude, de certa forma, colaborar para a reconstrução do Cruzeiro do Firmino, porque, historicamente falando, ele foi assassinado nesse local que eu falei, foi construída essa cruz, mas a cidade progrediu. Não dava para se manter exatamente naquele ponto, mas a região, né, o círculo ali já estava formado. E aí ela foi tirada dali e foi modificada em vários pontos aqui na região, até que ela acabou se misturando com o Cruzeiro do Velário. Que é o do Santa Clara. Isso. E aí as pessoas iam acender a vela ali, que tudo essa manifestação iniciou por causa da morte do Firmino, mas muita gente já não estava sabendo mais quem que era o Firmino. Era a alma do cemitério. É porque aquela coisa, né? Dentro das imposições religiosas que nós recebemos, a cultura do catolicismo, do cristianismo, ela é muito forte. Então, você contou que teve um cappuccino que não gostava dessa história. Isso. E existe um poder aí também. Então, esse poder ele foi massacrando essa história, escondendo, né? Deixando os viés aí, uma coisinha ou outra solta, para que fosse englobado junto com a força do Cruzeiro lá de cima. Pronto. É isso. Amarrou a história. Isso. Mas aí o Firmino, que era bom... Já... Isso. Meio que surucupiar a história dele. Sim. E aí eu vi, tirando as questões espiritualistas, eu também consegui ver, gestor que era, possibilidade de uma festa temática na cidade. Por que não?
que envolvesse as condições afro-brasileiras, entre outras coisas. As religiões de matriz africana, que não tem oportunidade não de tem, mostrar. E é muito forte aqui em Taubaté. Ó, vocês podem falar o que você quiser, mas Taubaté é a cidade dos macumbeiros, viu? Porque pode ter os escondidos, pode ter os né, o que se mostram ali, e aqueles que morrem de vontade, mas nunca Mas vai mais escondidinho. vai escondidinha. E Tá tudo bem. Maravilhoso. Buscando a sua espiritualidade. A gente conhece e reconhece o preconceito. E a gente está para servir, né? Sim. E aí a gente trouxe à tona o Cruzeiro do Firmino. Mas eu confesso a você que naquela época, como eu disse, eu como gestor cultural, a minha proposta era realmente isso que eu acabei de falar. Promover a cultura na cidade através de um turismo, quem sabe religioso, mas era essa parte técnica. Ai, coitadinho. Olha a técnica indo para a prática. Coitado. E aí, quando eu percebi, escapou completamente da minha mão. Por quê? Porque o Cruzeiro do Firmino é uma condição espiritual. Ponto. O ponto ali é energético. Ninguém querer se intrometer, não, filha. Sim, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, a mãe Márcia, do terreiro Caboclo Pena Branca, eu conversando com ela a respeito, ela pegou e falou assim: olha, vai fazer o Cruzeiro do Firmino, vai. Eu gostaria de participar com a minha casa. Tudo bem, nós vamos convidar todas as religiões, porque o Firmino abraçava todo mundo. Tá. Eu não sei o que aconteceu, que eu recebi naquela semana telefonemas de várias pessoas, pais de santo, de vários campos aqui do Vale. E no dia da inauguração do Firmino, foi um mar de pessoas de branco levando qualquer tipo de flor branca, uma vela na mão, com as suas cantorias. Então, fortificou a fé. Eles se empoderaram, né, daquilo ali e nasceu, sim, um movimento turístico, cultural, religioso, queira ou não queira nascer. E aí isso aconteceu no momento que eu estava de secretário, com todo o apoio. Depois trocou o governo, tiraram, abafaram, extinguiram, mas no que a prefeitura podia participar. Mas não conseguiram tirar mais os movimentos dos umbandistas e até mesmo de candomblessista ou de pessoas que têm simpatia pelas almas, até católicos. Tanto que no dia do Cruzeiro nós tínhamos católico, espírita, candomblessista, umbandista, espírita. Você até falou que bandeiro, tudo estava lá. Porque a questão é a energia do Firmino. E eu tenho certeza que o Firmino estava amando que todo mundo estava lá, porque é a cara dele. E aí começou a acontecer essas manifestações que aí sim, pela prefeitura ter largado mão, aí a parte realmente religiosa assumiu, se empoderou. Mas quando eu percebi que as coisas estavam indo para um caminho difícil, a mãe Márcia me telefonou ano passado, falou: Márcia, a gente vai lá no Cruzeiro do Firmino, mas nós não vamos pensando em cultura não, viu? Nós vamos fazer um saravá mesmo. Cultura? Não, vamos saravá o Firmino. Vamos ligar as velas, bater uns tambores, cantar os pontos. Que cultura o quê, né? Que cultura melhor que essa? Mas a espiritualidade pede para que você esteja presente. E eu tinha um compromisso no dia, no mesmo horário. E disse: eu vou sim. E de certa forma você que reergueu, reconstruiu aqui, né? Tá bom, eu vou sim, só que nessas condições. As condições que eu disse a ela é porque eu ia executar um trabalho no mesmo horário, né? Opa. E aí, muito que bem. E aí eu fui.
E ali nós tivemos um chamamento espiritual para que pudesse trazer em terra este livro que está aqui na sua frente, para deixar firmado o firmino. Firmar o firmino, gente. Firmar o firmino. E aí, minha amiga, o que eu posso dizer para você é que ele chegou recentemente, né? E agora no mês de dezembro, nós percorremos com ele para alguns locais. Desses locais, quem está se empoderando dessa situação, porque é uma situação, realmente é o povo terreiro, é o povo espiritualista. Então tem acontecido coisas, que eu não estou conseguindo achar outro adjetivo, que é o extraordinário. Eu acho que tudo que... Acho não, tenho certeza, porque eu estou vendo. Tudo que estava contido nesses mais de 100 e poucos anos, estava contido para nós, mas que na espiritualidade estava em movimento assim, constante, absoluto. O Ayrton Senna, lá na espiritualidade, veio à tona com este livro. Então, o livro foi apenas um veículo para colocar em terra essa questão do que é a egrégora, porque nós percebemos, não fui eu, foi um todo, foi um conjunto, né? Eu sou apenas um participante dessa situação. Eu já disse, estou aqui conversando com você e eu tenho certeza absoluta que você foi chamada pela egrégora do Firmino para que nós estivéssemos, aliás, nós já tivemos essa conversa no plano espiritual, isso já está sacramentado lá, a gente só está condicionando aqui, concretizando aqui, mas eu tenho percebido ao longo, né, desse dezembro inteiro, esses dias de dezembro, e um pouco de novembro também, que a cada vez, a cada terreiro que a gente vai, parece que o céu se abriu e a egrégora vem descendo cada vez mais. Ela está bem próxima, mas bem próxima a palmos de colocar na terra. E a hora de colocar na terra, que está muito próximo, aí a egrégora vem trabalhar por um novo conceito de espiritualidade. Vamos abrir um parênteses aqui, que foi uma coisa que a gente conversou aqui nos bastidores também. O que acontece, né? A gente tem um movimento espiritualista dentro do planeta Terra que está se modificando, né? A gente sabe que a Terra está mudando de frequência, a gente sabe que as pessoas estão sendo chamadas a fazer as suas reformas íntimas, a buscar a espiritualidade de alguma forma, a ouvir mais a sua intuição. E quando você começou a me contar essa história do Firmino, né, e eu me identifiquei em vários momentos, eu falei, meu Deus, está bem comigo. Porque eu também sinto aqui na Elevar, com pessoas mais próximas que também tocam o xamanismo, que também consagram as medicinas, que a gente está recebendo uma leva de pessoas aqui, de clientes, de pessoas que vêm para trabalhar com a gente, que elas não querem mais seguir o mandatório, né? Elas não querem mais seguir as regras. Não é que são pessoas descabeçadas, rebeldes, nada disso, mas elas não querem mais ter um padrão antigo. São pessoas que estão despertando para o novo, são pessoas que estão buscando a espiritualidade de uma forma mais clara, mais limpa, sem intermediários terrenos, se dá para a gente entender um pouco melhor isso. E as crianças, que a gente falou das crianças diamante, cristal, diamante, que estão chegando, né, que já estão algumas aqui, que ainda são crianças, o que eu considero muitas vezes que são as crianças autistas, que são crianças com uma percepção extremamente sensível da vida, né, que são consideradas aí crianças com autismo, mas que eu acredito que são crianças extremamente sensíveis a esse novo mundo que está se mostrando e vai precisar de um sustento para essas pessoas. De um sustento energético, de estudo. A gente percebe que o espiritismo kardecista já previa isso. Se a gente for estudar, o espiritismo está lá. Essa unificação, né? dessa religiosidade, não de religião. Né? E a gente vê, com muito respeito a todas as filosofias, a todas as religiões,
mas que umas ou outras estão um pouquinho mais preparadas para receber essa gama de espírito. Estão mais, não tão dogmatizadas, né? Não sei, eu não estou sabendo procurar, mas acho que vocês estão entendendo. Então, tem algumas filosofias, algumas religiões que estão tendo mais abertura para receber essas pessoas, porque elas já vêm prontas, de certa forma. Assim como dizem que entre 1970, os anos 70 até próximo de 80, vieram uma gama de espíritos que são os índigos. É nóis. É nóis. Que vieram para fazer isso que nós estamos fazendo. Para brincar. Falo que eu sou uma buscadora. E eu vou morrer abrindo caminho. Com responsabilidade. Às vezes a pessoa acha que fulano não segue nenhum dogma, não está em nenhuma igreja, não está em um rebelde. E não é nem sempre. Muitas vezes tem pessoas que estão ali dentro muito mais rebelde, porque obedecem a determinada situação, mas nos corredores a gente sabe quem são. E essas ovelhas negras, muitas vezes, né? Olha, até o nome preconceituoso, né? A gente está citando como um ditado social, mas ainda a gente vê preconceito até nisso. Mas, enfim, o povo está entendendo o que a gente está falando. São ovelhas negras? Será? Não é? Será, como você citou aí, a questão dos autistas? Dos autistas, das crianças porque especiais. Eles vêm com uma condição cerebral diferente da nossa. Uma sensíveis a barulho, sensíveis à agitação, né? E quantas vezes não tem mais? Meu Deus! É insuportável pra gente. Claro que os espíritos crísticos, eles estão preparados aí para poder se manifestar da melhor maneira possível, para poder dar continuidade a essa situação de evolução dos espíritos que vivem no nosso planeta. Mas para que eles tenham condição disso, eles precisam de trabalhadores espirituais e carnais numa devida frequência. E hoje a gente vê que muitos lugares religiosos não estão, não é também porque não querem, não é isso, mas ainda não se adequaram à situação a essa frequência. Porque agora vieram os índigos com esse poder transformador de abrir caminho para as outras almas. Vieram essas outras almas, a gente pode colocar os arco-íris, pode colocar os cristais, que vieram altamente tecnológicos. Nossa, muito. A molecada já nasce penando, vamos falar que é verdade, penando. Coloca esses 20 anos aí, 30 anos, o quanto que evoluiu, o Zap, isso mesmo que nós estamos fazendo, usar do Zap, usar do Facebook, Instagram, e por aí vai. Por quê? Porque esses espíritos vieram dar essa condição, que é uma condição planetária. De pesquisa, de encontro de informação. Eu vejo o nosso planeta passando por um processo muito parecido com aquele planeta chamado de Capela. Sim. Que aí eles ficaram tão tecnológicos que chegou um momento que eles começaram a esquecer o quê? O amor, a fraternidade, os animais, a conexão com a natureza. Aí o cosmos decidiu fazer o quê? Retirar aquelas almas, recolocá-las em outros planetas e extinguir o planeta. A Terra está indo no mesmo caminho. E aí esses seres crísticos, preocupados com essa situação, não é? Nos deram a oportunidade e estão aí se falando em uma outra tribos espiritual de novos espíritos que vêm. Alguns já estão encarnados e vem uma leva grande em 2025, que são as crianças diamantes, que são o quê? Empatas ao extremo, telepáticos, xamânicos ao extremo, porque vão considerar os animais como os nossos irmãos. Não vai desconsiderar essa tecnologia, mas vão ser seres que vão
ter poder telepático de falar com a água, o fogo, com os 4 elementos. Nós vamos ponhar essa turma onde, minha filha? Lá no Cruzeiro. Você tá entendendo? Eu tô lá. Só porque vai ter que abrir outras. Nós vamos ter que abrir outras portas. Vai ter Né? que As pessoas vão precisar. outras portas. As pessoas vão precisar entender que vai existir o antigo, mas nós estamos na transição para o novo. E todo novo que é desconhecido dá medo, né? Dá receio, mas também dá vontade, dá coragem da gente caminhar um caminho novo. Isso! Né? Desbravar. Coragem, desbravar. Um livro que vai abrir tua mente para você pensar, para você entender que a gente aqui na Elevare está 2 quarteirões do Firmino, que a cidade toda é uma cidade espiritualista. Aqui a gente tem um monte de terreiro de Umbanda, não é por acaso. Exato. Não é por acaso. Um monte de terreiro de candomblé, de quimbanda, de... Uma coisa que eu achei muito interessante nesses tempos que o Firmino tem me levado aos terreiros é o quanto nós nos contemos por causa desses dogmas excessivos. Pelos medos, não é? Sim. E o Firmino vem, só da gente falar como nós estamos falando, ele abre um canal do cérebro da pessoa e a pessoa chora. Por quê? Porque está se esvaiando de energia. Desaprisionando. Isso, deixando de ser escravizada por um sistema. Firmino, ele viveu uma condição humana na Terra de escravizado, mas ele foi liberto. A mente dele, a alma dele, liberta. Mas liberta com responsabilidade. Não é libertinagem, é liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de saber o que eu quero, para onde que eu vou, para onde que a gente vai deixar de ir. Liberdade de chegar e dizer, falar, existe um mundo espiritual, aceita, ele é lindo, ele é de amor, ele é feito de fraternidade, de conquista, e não aquela situação do pecado, de você se odiar. Da inveja. Da inveja, não é? Do você ter a mais. A gente tem que tentar entender que se você tem um espaço maravilhoso desse, que eu elogiei tanto, eu estou aqui no seu espaço usufruindo. É meu também. Porque você está dividindo. Por que eu vou ter inveja de você, de um espaço, sendo que eu estou usufruindo? Vamos trabalhar junto. Eu também tenho espaço lá na roça, se você precisar, no meio das árvores. Tem eu preciso, eu gosto, viu? De fazer, juntar uma mulherada, fazer uma ceia. Aquela lá. Com responsabilidade, brincadeiras à parte. Mas é verdade, é um espaço que é nosso, está ali. A árvore não pertence a ninguém, o rio não pertence a ninguém, é nosso, para nós. Então, todo esse contexto, tudo, o resumo disso, é a egrégora que se forma de Pai Firmino. Olha só, gente, então, olha, Márcio, eu quero agradecer demais, porque foi um papo incrível. A gente está aqui, acho que desde as 3 horas da tarde. Né? Verdade. A máquina força do papinho. Não tomamos nem café ainda. Trazendo esse livro, essa história. Você está aqui falando, toda hora que eu olho para cá, o livro Firmino está rindo para mim. Um sorriso gostoso, né? Como que está tudo bem, vou baixar. Feliz, né? É isso mesmo. Então, que essa mensagem aí, né, das suas mães, que ela possa crescer cada vez mais, que possa atingir muitos e muitos taubatianos e tantas pessoas do Vale do Paraíba e do nosso estado, do nosso Brasil, porque todas essas pequenas sementes, né, vão dar frutos aonde todos vão poder colher algum dia, em algum momento. Queria deixar aqui aberto para que você abra o seu coração para receber todas essas mensagens que o Márcio trouxe, todas essas informações tão preciosas, são culturais, mas também são espirituais, né? O mundo espiritual está olhando por nós. A Terra está passando por uma transição. Essa transição está modificando o nosso DNA, que vai modificar a nossa forma de pensar, de agir, de comer, de andar, de nos comportarmos.
Os comportamentos interpessoais estão muito doentes, as pessoas precisam de cura. Né? Não precisa estar deitado numa cama para entender que você precisa de cura, não. As pessoas precisam de cura o tempo inteiro. Eu preciso de cura, mais preciso de cura. Você, todo mundo, ninguém está ileso, porque ninguém é santo, não, né? A gente falou isso até, que ninguém é santo aqui, não. Nós temos os nossos espinhos, mas sempre na consciência de que a gente está aqui para evoluir, para crescer, para se tornar um ser humano melhor e para ativar a memória daqueles que também já passaram por aqui, né? Que no caso a gente está falando do Firmino, esse guardião da fé, esse homem que teve né? Foi virtuoso, foi íntegro, ajudou pessoas, sofreu pra caramba também, né? Imagina quantas vezes não deve ter tomado uma chibatada, uma destruição mental ali né, para baixar a estima da pessoa, e aí se manteve firme. E quantas vezes na nossa vida também não é assim, né, Márcio? Constantemente será até o momento dessa morte. Alguém vai querer sempre passar um pano, falar que você não presta, que você não sabe fazer direito, que você não é bom nisso. Só que se você vai pela ideia do outro, você para de construir. Isso. E o que o outro está construindo para substituir no seu lugar? Exatamente. Não é? Isso. Então, tem pessoas que elas vão aparecer na sua vida só para minar a sua luz. E aí vai de você, se você quer manter a sua força ou se você quer apagar a chama. Eu digo para você que apagar a chama aqui tá difícil. Pode fazer bastante macumba, porque não chega, viu? Márcio, foi uma honra receber você aqui. Já deixo o convite para um próximo evento aí para a gente falar da caravana Canguera. Isso, tem muita coisa para a gente falar. Tá filho, uma cidade tem muita coisa para a gente falar. Eu agradeço o convite. Maravilhoso. Que essas energias crísticas te oriente, que essa egrégora que está chegando à Terra a todo vapor, porque nós estamos precisados dessa energia, né? Que vem aí como um grande colaborador para essa transformação, o Pai Firmino, que esperou todos esses anos, por isso que ele é um guardião, né? Esperou todos esses anos para ser concretizado e ser manifestado no momento certo. Momento como você falou, onde nós estamos, sim, modificando o nosso DNA, sim. O nosso comportamento, sim. Onde espíritos de outras galáxias estão reencarnando aqui, sim. Vem o Firmino colaborando, dirigindo de certa forma, falangeiros do bem, e que honra que vem saindo do Vale do Paraíba, da cidade de Taubaté. Então, muito obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. Falamos um bocadinho demais, porque nós gostamos. Nossa, de uma prosa! Nossa, que prosear! Nós não trouxemos nem um cafezinho. Mas vamos marcar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença iluminada. Deixou o nosso podcast ainda mais alegre, mais feliz. Então, você que ficou aqui até agora, vai, aperta o sininho, segue a gente, deixa uma mensagem aí, fala um oi, né? Segue a gente nas redes sociais, Tatiana, _Leite, _Elevari. Né? Márcio Carneiro Arte. Olha assim. Segue dois doidinhos da vida. E assim a gente vai mostrando para vocês o nosso trabalho. O Márcio vai mostrando, ele tem obras lindas, pinturas maravilhosas que eu já tive a honra de conhecer. Enfim, ele é um artista completo, né? E você tá aí, ó, só aprendendo com a gente para despertar sua luz interior também, para trazer você para cá, para a gente trabalhar juntos aí para uma egrégora muito maior, muito mais forte, que é a egrégora da luz. Somos os guerreiros da luz. Exatamente. É isso aí, arro. Obrigada.